caros Insta espectadores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a esse GTV da quarentena, pois estamos aqui mais uma vez tentando criar um conteúdo que seja relevante, que seja interessante para você nesse período. Então, fique aqui comigo até o final, não me abandone. Se você gostar, você já sabe, né? Curte e pode compartilhar com os amigos também. Vamos lá, pensando no que falar com vocês essa semana, cheguei à conclusão que eu preciso contar um pouco mais das minhas histórias, contar um pouco mais de mim sobre Giane Viajante, como tudo isso começou. E nada, né, como começar pelo início. A minha primeira grande viagem, a primeira viagem que foi talvez a mais especial, mais marcante, enfim, que foi minha viagem para Califórnia, quando eu tinha 20 anos de idade, lá no ano de 2009. Quer dizer que eu não viajava antes disso? Não, eu viajava e foram viagens muito legais. Na minha infância, na minha adolescência, até como vocês viram, eu ia muito para Minas, para a cidade de Minduri, que é a cidade onde minha mãe se criou, cresceu. Ia pra praia com a minha tia, com os meus primos. E na igreja também tinha uns retiros que a gente ia pro interior, ia para sítios. Mas a minha experiência de viagem se resumia a isso, tanto é que nem viajar de avião até os 20 anos de idade eu tinha viajado. Vejam bem como que era a situação. Também, por um lado financeiro, que também não tinha assim uma grana para viajar de avião. Mas isso acabou com a minha vida, isso me entristecia, eu era uma pessoa infeliz porque eu não viajava para lugares além de Minas Gerais ou do interior de São Paulo, as praias do litoral paulista. Não, nunca fui infeliz por conta disso, até porque viajar não era algo que estava nos meus planos, nos meus sonhos. O meu foco até então era terminar minha faculdade e trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro. E aí eu pensava, um dia, quem sabe, no futuro, eu vou pra Disney e pra Paris. Então acho que esse era meu resumo do que era ser viajante. E também eu sou de uma época, ai, parece, né, muitos anos atrás, né, mas até então a gente não tinha essa coisa muito de influenciador digital. Na internet você até tinha algumas informações de viagem, mas acho que não era uma coisa tão forte como hoje, e eu também não tinha tantas pessoas próximas a mim que viajavam tanto. Um tio ou outro na faculdade, até porque eu estudei numa faculdade que o pessoal tinha uma grana, que não era o meu caso, porque eu era bolsista, mas de uma faculdade que tinha muita gente que viajava, eu achava aquilo legal, tal, mas não era algo que me brilhava, que me chamava a atenção. Até que um dia, em 2008, na faculdade, houve uma palestra que mudou a minha vida e de mais duas amigas minhas. Nessa palestra, ali um coordenador da faculdade comentou de uma parceria que a PUC tinha com a Universidade de La Verne, na Califórnia, e que os alunos podiam ficar 3 semanas lá estudando planejamento estratégico, marketing, e durante a tarde estudar inglês. A louca disse sim, e minhas amigas, vamos! Ai, gente, por que eu falo a louca, né? Porque foi a viagem mais sem planejamento da minha vida. Hoje eu paro pra pensar, eu falo, gente, jamais eu faria uma viagem desse jeito, pensando assim, hoje como eu sou organizada e planejada com coisas de viagem. Imagina, eu tinha um dinheiro guardado que eu fazia estágio, né, remunerado, e eu ia guardando todo mês um dinheirinho na minha cabeça, aquele dinheiro ia dar, né, só na minha cabeça. Até deu pra pagar o curso. Eu paguei com esse dinheiro, deu pra levar um pouquinho na viagem, mas eu precisei muito da ajuda da minha mãe, financeiramente falando, né? Ela deu uma super ajuda, corremos atrás aí pra conseguir din-din pra essa viagem. Mas foi totalmente assim desorganizada, porque eu nunca tinha ido viajar, assim, como eu falei, o lugar mais longe que eu já tinha ido era Minas Gerais. Então pensa, eu não tinha passaporte, não tinha visto, nunca tinha viajado de avião. Hotel, só acho que quando eu ia pra praia, que a gente ficava, uma pousada, alguma coisa assim. Então assim, eu não tinha experiência nenhuma de viagem, nenhuma, nem mala eu tinha, gente, eu não tinha mala de viagem. Notem assim a situação da pessoa. Mas deu tudo certo, gente, porque foi uma viagem tão maravilhosa. Esses dias eu tava vendo as fotos, até postei umas nos stories. Gente, ai, que viagem incrível, que vontade de voltar pra Califórnia, voltar no tempo. Porque deu tudo certo, mesmo sem eu ter planejado muito, sem saber ponto turístico direito, sem saber o que eu ia fazer, o que ia ver, se o dinheiro ia dar, se não ia dar. Sabe, deu tudo certo, porque tinha que ser desse jeito, né? A viagem tinha que acontecer. Então, assim, o motivo principal que eu acho que me chamou a atenção foi o fato de estudar fora, pensando numa questão de currículo. Se eu estudar fora, isso vai ser bom pro meu currículo. Pensando naquele meu plano, né? O foco era estudar e trabalhar.
mas depois acabou se tornando uma viagem que, além dos estudos, se tornou um prazer conhecer lugares diferentes, ir nos pontos turísticos, viver uma vida diferente, até um pouco de independência, mesmo tendo ido com as minhas 2 colegas de sala. Acho que isso trouxe algo diferente pra mim. E também uma experiência que às vezes eu preciso relembrar isso um pouquinho, que às vezes a gente não precisa querer controlar tudo, né. Eu não controlei muito dessa viagem, muita coisa foi decidida lá, e deu super certo. Então essa foi a minha primeira experiência, assim, contando pra vocês os bastidores dela, a experiência em si, como que foi lá na Califórnia, como foi estudar fora. Isso eu vou deixar pra outro vídeo pra esse não ficar tão longo. Mas o que eu quero deixar pra vocês aí de lições aprendidas com essa história. Primeiro, esteja preparado para as coisas que podem acontecer. Tudo bem, eu não tinha muito dinheiro, mas o que eu tinha serviu e me ajudou para essa viagem. Então a gente tem que estar preparado. Esteja atento às oportunidades. Se eu não tivesse ido naquela palestra, talvez teria perdido a oportunidade de viajar para um lugar muito legal, ter estudado fora e não teria aflorado essa minha paixão por viagens. E o terceiro, que às vezes eu não sigo muito isso, mas a gente pode seguir de vez em quando, né? Às vezes, eu que sou uma pessoa mais prevenida, às vezes vale a pena dizer sim, sem pensar muito. Vale a pena sim. Se não tivesse dito aquele sim na hora ali com as minhas colegas doidas, também teria perdido essa oportunidade. Então, de vez em quando a gente tem que dizer uns sims assim, sem pensar muito, sem planejar muito, porque dá certo. Vai por mim que dá certo. Bom, não quero me estender muito mais aqui. Depois eu vou gravando outros vídeos contando as histórias das viagens, como foi lá, enfim. Mas eu precisava contar um pouquinho desse bastidor. Se você quiser também, eu conto um pouquinho dessa história no meu blog. Se você não entrou lá ainda, storiesdeviagem.com.br. Então entra lá para você ler um pouquinho da história também. E me acompanha aqui no IGTV, vamos estar juntos e unidos nessa quarentena. Deixem os feedbacks aí nos comentários para eu saber se vocês gostaram ou não, enfim, para eu continuar criando conteúdos com as minhas histórias. Beijo!